Fala galera, Potter Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal, simulado 368, né? Essa playlist de simulados de português, né? Aqui está o WhatsApp, né? Aqueles que tiverem interesse em adquirir os PDFs, você pode comprá-los com o objetivo de imprimir, fazer e assistir a correção aqui mesmo pelo YouTube, beleza? Vamos lá. Relacione as formas verbais corretamente. Olha que exercício bem interessante. Esse é muito legal. Até esse é um exercício extraído do livro do Segala, né? Aí eu falo sempre, pessoal, bom, faz pelas beiradas, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, caramba, o que é isso, o que é aquilo? Olha o que ele está falando aqui, ó. Fato passado concluído. Fato passado concluído. O que é esse? Esse é o número 6, ó. Eles colheram a uva. Se eles escolheram a uva, é um fato passado, né? Concluído. Eles acabaram a colheita, né? Então eles colheram a uva. Bem, a segunda é muito maneira, que diz o seguinte: fato passado anterior a outro também passado. Esse é o pretérito mais perfeito, ó. Orar aqui, ó. Fiz o que lhe prometera. Quer dizer, quando você fala fiz o que lhe prometera, é um fato passado anterior a outro também passado. Esse é o pretérito mais que perfeito. Muito, muito maneiro. Esse é mais tranquilo, que se eu digo assistirei às Olimpíadas, é um fato a ser realizado. Eu assistirei, é o futuro do presente, né? Assistirei às Olimpíadas. Fato atual é o presente do indicativo, ó. Necessito de um carro. Eu necessito, presente do indicativo. Então isso é um fato atual. Hoje, eu necessito de um carro. Ok. Agora, essa aqui é espetacular, porque quando você pega assim, ó, prometi que o levaria ao Egito. Prometi que o levaria ao Egito. Levaria é futuro do pretérito, é a Maria, né? Futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito? É um fato futuro situado no passado. Até combina, né? Futuro do pretérito. Fato futuro situado no passado, que é o pretérito. Então, aqui seria o número 5. E o fato passado não concluído, que também é maneiro, é o número 1. Ó. Quando você diz que o vento soprava forte, o Pota Maluco tem aquelas histórias do Iava, que são terminações, né? Era, vinha, tinha, punha e queria. Isso é o pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo, ele indica um fato passado não concluído. Então, se eu chego para você e falo, pô, naquele dia o vento soprava forte, é um fato passado não concluído, porque o vento continuava soprando, né? Bem interessante esse relacionamento. Ainda não caiu, quer dizer, eu ainda não vi em nenhum concurso. Agora nós temos um relacione de processos de formação de palavras. Esse também é legal. Ó, a primeira é maneira. Enlutar. Enlutar é parassíntese, é derivação parassintética. Só para deixar claro para o povo que acha que é prefixação, aqui ninguém está lutando. Enlutar é em mais luto de falecimento mais ar. É de luto, de falecimento. Então, enlutar é parassíntese e também está no livro, tá? Está no Segala e se você pesquisar você vai encontrar. Envernizar também é parassíntese. É em mais verniz mais ar. E internacional, prefixal, também do Segala, prefixação, prefixo. Esfarelar, voltou a ser parassíntese, porque é ex mais farelo mais ar. Esfarelar é igual esclarecer, né? Ex mais claro mais EC, parassíntese, parassíntese. Reaver é prefixação, é. Aí já teve gente que questionou, que também foi engraçado. Cadê o H? Aí eu falei, lá ele. Nem sei. O H some. É igual aqui, ó. Desonesto. Desonesto, honesto em H. Mas quando você escreve desonesto, o H some. Mas é prefixação, tá? É prefixal. Ok. Emplacar é em mais placa mais ar. Para síntese. Emplacar é para síntese. Guloso. Guloso é sufixação, porque vem de gula. Guloso, guloso, gostoso, bondoso. Sedento, sedento vem de sede, também é sufixal.
Sufixação. Risonho também é sufixal, vem de riso. É igual tristonho. Tristonho vem de triste, então é sufixal. Ó, aqui eu vou colocar um asterisco. Por quê? Porque submarino já caiu em mais de um concurso até. Em todos os concursos que submarino caiu, inclusive da aeronáutica, deu parassíntese, tá? É porque se você pesquisar, você vai ver que tem gente que discorda disso. Só que aí eu até brinquei, né, com o pessoal. Falei, pô, quem discorda tinha que apresentar uma questão cujo gabarito fosse diferente, né? Porque discordar por discordar, ou então dizer, ó, o gramático fulano, ciclano, diz que não é parassíntese. Eu tenho 3 questões, eu acho que são 4, mas 3 eu tenho certeza. As 3 foram dadas para síntese, para o submarino, que vem de mar, né? É submarmar marizino. Envergonhar, para síntese. Em mais vergonha mais a. Emagrecer, para síntese. É e mais magro mais ec. Verdadeiro, verdadeiro é sufixal, sufixação, que vem de verdade. E bimensal, Pota, bimensal é prefixal, tá no Segala. Bi é prefixo? É. Enraizar, para síntese de novo. É em mais raiz mais ar. Comumente, comumente é sufixal, sufixação. Número 2. Canalizar, também é sufixação. O radical é canal. O sufixo está aqui, é sufixação. Isso. Desonesto é prefixal, já colocamos. Empalidecer é para síntese. Em mais pálido mais ec. Ó, repatriar e expatriar, as duas são para síntese. É re mais pátria mais ar ou ex mais pátria mais ar. Aqui não tem polêmica não, tá? É para síntese. Antebraço é prefixal. O ante é prefixo. É antebraço, anteontem, né? Infelizmente, infelizmente é prefixal e sufixal. Todas elas aqui, né? Por que que é prefixação e sufixação? Porque você tem como falar felizmente e tem como falar infeliz. Ó, você tem como falar finitamente e infinita. Prefixal, sufixal. Lealdade e desleal. Então, é prefixal e sufixal. Agora, número 3. 3 e 4, né, numa tela só. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da crase. Ela prefere recorrer às opiniões. Quem recorre, recorre a quê? O verbo recorrer pede preposição a. É um verbo transitivo indireto. Se eu colocasse aqui auxílios, seria recorrer aos auxílios alheios. Vê que ficou aos. Então a crase aqui está certa. Aqui ela também está certa. Ah, Pota, mas antes de verbo não põe crase, né? Não põe, e eles não puseram. Então está certo. Agora a C está errada, porque ele disse que presentearam as crianças. Presentearam quem? As crianças. É objeto direto. Objeto direto não tem crase. Quem presenteia, presenteia alguém. Então o erro estava na letra C. Terminaremos a pesquisa. Aqui está certo, porque isso aqui é objeto direto. Terminaremos o quê? A pesquisa. O trabalho. Não tem crase. Está certo. E às 18 horas dá para trocar por ao meio-dia. Se troca por ao meio-dia também está certo. Então aqui estava ok. E a letra E, mais uma vez ele colocou o verbo recorrer. Ó. O funcionário recorreu à justiça. Ele recorreu a quê? À justiça, ao advogado. É objeto indireto, verbo transitivo indireto. Vai trocar por ao, se botar masculino. Tá certo. Agora é 4. Ó. É uma oração. Ó. A chuva das 3, que se atrasara de horário, chega de repente. A pergunta que não quer calar é: o que esse que é? Aí você fala, pô, esse que é um pronome relativo, porque ele está retomando o termo antecedente, que é a chuva das 3. Eu posso dizer que a chuva das 3 se atrasara de horário. Então, se eu tenho pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Está entre vírgulas, então é explicativa. Se não houvesse separação por vírgulas, seria restritiva. Mas aqui foi Charlie. Oração subordinada adjetiva explicativa. Tranquila, né? Número 5, uma questão de ortografia. Ó. Assinale a alternativa em que o espaço da palavra deve ser completado com SC. Tá. Desejo boa sorte, então, pretensiosa. Pretensiosa é com S. Pretensão é com S.
Pretensioso é com S. Tu não conhece. Encontrei apenas uma notícia sucinta. Sucinta, curta, breve, é com C puro. Escolhia produtos para sua residência com preço acessível. Acessível é com C e 2 S. Então a resposta é delta, porque o verbo suscitar, na reunião, a exposição do assunto suscitou algumas dúvidas. Suscitar é com SC, é um dígrafo. Causou algumas dúvidas, gerou algumas dúvidas, é isso que ele está querendo dizer. Então, o número 5 foi delta. Número 6. Assinale o período que contém uma oração subordinada adjetiva. Bom, oração subordinada adjetiva, a gente costuma ir atrás de quê? Pronome relativo, né? Vamos ler a falaram tudo quanto queriam falar. Já é essa, já. Porque esse tudo quanto, o todo é indefinido. O quanto é relativo. Eu posso dizer que falaram tudo, queriam falar tudo. Tu vê que esse pronome relativo retoma o termo antecedente tudo. Então, essa oração aqui, quanto queriam falar, é uma oração subordinada adjetiva e, como não tem vírgula, ela é restritiva. Mas já é a resposta. Classifica as outras orações para mim, Pota. Para já. Estudou tanto que conseguiu aprovação. Glória a Deus. Esse tal que, tão que, tanto que, tamanho que, é oração subordinada adverbial consecutiva. Isso é mole, né? Não esqueçamos também, pessoal, aquele quarteto de consecutiva, de sorte que, de forma que, de modo que e de maneira que. Esse quarteto também chama consecutiva. Bem legal, tá? Agora, olha para C. Urge isso. Urge que tomemos uma providência. Urge isso. Como é que tu arruma a leitura? Isso hoje. O isso está fazendo o papel de sujeito. Então, é oração subordinada substantiva subjetiva. O mesmo ocorre na D. Espera-se isso. Se espera-se isso, dá para dizer que isso é esperado, né? Esse se é partícula passivadora. Tá vendo? Espera-se isso. Isso é esperado. Se tem partícula passivadora, tem sujeito. E qual é o nome da oração que faz papel de sujeito? Oração subordinada substantiva subjetiva. Número 7. Observe, não observe. Olha o que ele falou. Se juntarmos as duas orações num só período, usando um pronome relativo, teremos. Aí vamos ler agora, Abrir um grande álbum. Perceba que essa é a nossa querida e amada oração principal, porque ela está aqui na frente sem sofrer nenhuma alteração. Abrir um grande álbum. As páginas do álbum estavam amarelecidas, ou seja, as páginas dele ou as suas páginas. Aí tu vai falar, Pota, o termo que está se repetindo, que é álbum, aqui ele está indicando uma ideia de posse, né? As páginas do álbum, as páginas dele ou as suas páginas. Se é posse, é cujo, cuja, né? É o cujo que indica posse. Mas todas têm cujo. Só que o detalhe é o seguinte, aqui, essa parte aqui, ela é o sujeito. Abriu o grande álbum, as páginas do álbum estavam amarelecidas. Então, você vai ter que dizer cujas páginas estavam amarelecidas, porque o sujeito não pode ser precedido de preposição. Então, vamos ler as duas orações. Foi Charlie Potter? Foi. Abriu um grande álbum. Suas páginas estavam amarelecidas. A gente sabe que o cujas é pronome relativo, a gente só troca por suas como artifício para a leitura. Suas páginas estavam amarelecidas. Então, a número 7 nos deu o gabarito Charlinha. Número 8. Relacione corretamente as lacunas seguindo o código. Pronome pessoal oblíquo átono, pronome pessoal oblíquo tônico. Os 3 tônicos principais são mentice. Pota, tem comigo, contigo, conosco, convosco, etc. Isso. E os átonos clássicos são me-te-se, o ou os, a ou as, lhe ou lhes, e nós e vós. Eu costumo gravar isso aqui, eu gravei falando assim, me-te-se ou alhe, os, as, lhes, nós, vós. Eu gravei nessa ordem, né? Então, aqui, não nós apresentamos. O nós, ele é átono.
Eloy era um rapaz cheio de si. Si é tônico. Perceba que o tônico tem a preposiçãozinha antes dele. É tônico. Então aqui é T. Não vá sem mim. Mim é tônico. Mim-te-se. E ele atirou-se ao mar. O se é átono. Então ficou ata. Com 2 T's no meio. Gabarito bolita. Então os tônicos clássicos são mente e si, tá? Agora a 9 também é muito instrutiva essa questão. Porque ele falou assim: qual das alternativas abaixo contém uma oração que, ao ser reescrita na voz passiva, não apresenta agente da passiva determinado expresso? Bom, para você reescrever uma oração na voz passiva e ela não apresentar agente da passiva determinado expresso, é porque na ativa o sujeito dela é indeterminado. Olha que maneiro. E a resposta é A. Por quê, Potter? Porque, ó, mandaram-lhe flores. Quem é o sujeito? Não sei. Mandaram é sujeito indeterminado. Se eu passo para passiva, eu vou dizer que flores lhe foram mandadas. Mas por quem elas foram mandadas? Não sei. Agora, todas as outras haverá agente da passiva determinado expresso. Observe. Dizeres populares compõem o poema. Então, o poema é composto de ou por dizeres populares. Haveria. Eu visitei todas as capitais do Nordeste brasileiro. Passando para a passiva. Todas as capitais do Nordeste brasileiro foram visitadas por mim. O por mim seria o agente da passiva. O prefeito, que é o sujeito, entregou aos atletas as medalhas. Passando para a passiva, eu diria que as medalhas foram entregues aos atletas pelo prefeito. E o pelo prefeito seria o agente da passiva. Então, grava. Para que não haja agente da passiva determinado expresso, na ativa o sujeito tem que ser indeterminado. Muito maneira essa. Número 10, questão do CFS também, essa foi legal. Ó. Este livro está no singular, então o contém, ele traz acento agudo. Para ser circunflexo, tem que ter plural, né? Então, já eliminei 2, olha só. Este livro contém, vamos colocar aqui bonitinho, contém elegias com temáticas naturais, para pessoas que vêm, ou seja, pessoas vêm. Esse aqui é um pronome relativo. Para pessoas, pessoas vêm, com acento circunflexo, porque ele está retomando pessoas e pessoas está no plural. Pota, tu já matou. Exato. Mas ainda tem alguma maneira aqui, ó. Para pessoas que vêm, com acento circunflexo, em busca de um sentimento mais fluido. Aqui é sem acento, é um ditongo. Fluido, limpo, puro, né? Um sentimento mais puro, mais limpo, né? Fluido. Fluido com acento e formando hiato é o particípio do verbo fluir. Quando você diz assim, as coisas têm fluído como precisamos. Elas têm fluído, elas têm corrido e transcorrido, né? Particípio do verbo fluir. Então era sem acento, Potter. Isso. E a última é a mais maneira, que até hoje você vê pessoas que escrevem a palavra abençoe e elas tentam colocar tio ou circunflexo. Então, quando você fala que Deus abençoe, abençoe não tem nem tio, nem acento circunflexo. Beleza? Então, a 10 foi alfa. Ó, a número 11 é sensacional. Tá bom. Tá, vamos lá. Leia. Vamos lá. Mais de um criminoso. Tá vendo? Tem mais de um aqui. Mais de um criminoso. Eu digo que confessaram ou confessou? Aí tu vai falar, confessou. Por que é mais de um criminoso confessou o crime? Porque um criminoso pode confessar o crime sem que o outro confesse. É a mesma coisa se eu falasse, mais de um aluno reclamou do professor. Porque um aluno pode reclamar do professor sem que o outro reclame. Quando tem a expressão mais de um ou mais de uma, o verbo só fica no plural em 2 condições. Se houver reciprocidade, se agrediram, se xingaram, se entreolharam, se abraçaram, ou se a expressão mais de um vier repetida, tipo mais de um aluno, mais de um professor, faltaram. Aí ela veio repetida, o verbo vai para o plural. Mas tem aqui no canal, na playlist Português por Assunto, um vídeo que eu fiz só com a concordância do mais de um. É bem legal. Tá. A segunda pode 2. Metade dos candidatos. Eu posso dizer que metade passou e eu posso dizer que candidatos passaram. A terceira é a mais maneira. Por quê? Porque quando você tem porcentagem, aí a pessoa fala, pode concordar com esse cara da porcentagem ou com a palavra que acompanha, que no caso é orçamento.
Então, eu posso dizer que 25% devem, ou eu posso dizer que o orçamento deve. Os dois podem. Agora, na última, quando ele fala a fila de pessoas desabrigadas, quem é o núcleo de sujeito? Fila. É a fila que aumenta. Quando você conta essa notícia, você fala assim, a fila de pessoas desabrigadas aumenta. A fila aumenta. Aqui tem que concordar só com o aumento. Ou seja, qual é o gabarito que tu acha que a questão teve? Delta. E não anulou, tá? Porque às vezes eu coloco, mesmo colocando aqui EAGS, aí tem gente que manda mensagem e fala assim, número 11 não seria a letra tal? Mas nem tem a letra tal aqui para ser. É só pesquisar que tu vai achar essa questão e tu vai ver. A 12 é porque já tem um tempo, né, que eu não falo esse jargão, né, que é como se fosse um jargão, ó. Espia a barriga estufada dos meninos. A barriga cheia de vazio. Cheia de quê? Cheia de CN. Aí a pessoa, que isso? Já botou CN já. Porque aqui tem aquele quinteto, né? É cheio de, perto de, longe de, repleto de e ávido de. Faz sempre chamar CN. Vou repetir. Cheio de, perto de, longe de, repleto de e ávido de. Tudo é complemento nominal. Beleza? Vamos lá. A 13 também é legalzinha, ó. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome átono, de acordo com a norma culta, olha o que ele falou, pode ser tanto proclítica quanto enclítica. Cabe os dois. Tá, vamos lá. Letra A. Ninguém já é pronome indefinido atrai. Tem que ser só próclise. Ninguém lhe dirá a verdade. Quando você diz começou a maltratar, tu vai botar o A. Tu não pode botar o A antes, senão vai parecer um gago. Começou a maltratar. Não, aqui obrigatoriamente ele vai ficar depois do infinitivo. Começou a maltratá-la. Ele vai ter que entrar depois do infinitivo. Né? Começou a maltratar ela, então começou a maltratá-la, que é a norma culta que faz. Aí tu vai falar, pô, tu gabarito é Charlie, né? Porque você já falou isso aqui no canal. Quando tem a preposição para mais infinitivo com a presença do não ou não, você cabe tanto próclise quanto ênclise. Então aqui eu vou até escrever os dois aqui, ó. Corri para o ajudar, tá? Corri para o ajudar, tá certo. Mas eu queria dizer corri para ajudá-lo. Também está certo. Os dois estão corretos. E como eu disse, se tivesse um não aqui, porque tem aquele exemplo clássico, já até caiu, né? E que inclusive está no livro, não é polêmico. Calei-me para não o contrariar. Tá certo. Calei-me para não contrariá-lo. Também está certo. Mesmo com a presença do não. E a letra D, tá vendo o chamaria aqui? Olha que maneira é essa. Chamaria é futuro do pretérito. É a Maria. Então, esse pronome vai ter que entrar em mesóclise. Aí ele vai ter que entrar no meio do verbo. Bota depois do R. Olha só. Aí tu vai ter que fazer assim, ó. Chamar a ia. Louca. Vírgula, com certeza. Mas chamar a ia tá errado, Potter. Tem que tirar o R, botar o acento e botar o L. Aí vai ficar chamar-la-ia louca. Chamar-la-ia. Essa é a mais maluca de todas, né? A mesóclise, ela fica bem estranha, né? Para quem não está acostumado, acha estranho. Por isso que tem que estudar todo dia. Senão, você vai morrer achando estranho. 14. Observe as frases abaixo. Não observe. Aí ele disse aqui, ó. São complementos nominais. Ele quer saber quem é complemento nominal. Atletas são mais resistentes à dor. São mais resistentes a quê? A dor, CN. Por quê? Porque a pergunta está saindo resistente, que é um adjetivo. A perguntou para o adjetivo é CN. É igual a quarta, ó. O chefe ficou contente. Aí ele ficou contente com o quê? Com o nosso trabalho. CN. Porque a pergunta saiu do contente. Contente é adjetivo. Se pergunta para o adjetivo, é CN. Se pergunta para o advérbio, é CN. A pergunta ao advérbio clássico é aquele famoso agiu favoravelmente ao réu. Agiu favoravelmente a quem? Ao réu. CN, porque favoravelmente é advérbio. Pergunta para o advérbio, é CN. Aí olha para 2. O vereador fez uma grande ameaça ao prefeito. Quando você fala ameaça ao prefeito, esse
Uma grande ameaça é um substantivo abstrato que vem do verbo ameaçar. Tá vendo que tem um artigo aqui, ó? Uma ameaça. Ameaçar, uma ameaça. Se ele fez uma grande ameaça ao prefeito, a pergunta que eu faço é: o prefeito está ameaçando a gente ou está sendo ameaçado? Aí tu vai falar, está sendo ameaçado. Se sofre, é CN. Então, já temos 3 CNs. A única que não era CN era 3. Porque quando você fala a explicação do professor, é a explicação dele, a sua explicação. O professor é agente, é ele que está dando a explicação. Se ele é agente, é adjunto adnominal. Quando é paciente, é complemento nominal, que a pergunta aqui está presa à explicação, que é um substantivo abstrato que vem do verbo explicar. Então, a explicação do professor é a explicação dele, ele que está dando. Se ele está dando a explicação, é adjunto adnominal. Aí eu até brinquei, né? Que ele não está pedindo complemento nominal, a única que não é a 3. Só isso já me servia para poder matar a questão, tá vendo aqui, ó? A 3 não é, mas não é mesmo. Então o gabarito da 14 foi bolita. Número 15. Assinale a alternativa correta quanto ao uso dos pronomes oblíquos átomos. Agradeci o presente, agradeci-lhe. Tá errado, tinha que ser agradeci-o. Porque o presente é objeto direto. Objeto direto não pode ser representado por lhe e presente não é pessoa. Aqui só Jesus. B. Perdoei a ofensa. Perdoei o quê? A ofensa. Tinha que ser perdoei a. Por que não na? Para ser no, na, nos, nas, tem que ter tio, tipo põe a roupa, põe na. Ou M. Roubaram o carro, roubaram no. Para ter no, na, nos, nas, tem que ter tio, o nasal, ou M. Ó, paguei minhas contas. Paguei o quê? Minhas contas. Objeto direto. Tinha que ser paguei-as e não lhes. 2 motivos. Primeiro, que minhas contas é objeto direto. Objeto direto não pode ser representado por lhes. Segundo, que minhas contas não é pessoa. E lhe tem que ser usado para pessoa. Então o gabarito foi delta. Foi agradeço a você. Agradeço a quem? A você. Ó aí. Agradeço-lhe. Ó aí. Porque o lhe é o mesmo que a você, a ele, tá certo? Tá. Então o gabarito da 15 foi delta. Número 16 é uma questão também clássica, né? Essa, principalmente quando está chegando perto aí, a prova da EAGS está se aproximando, a prova do CFS também está se aproximando, o ano começou, que o carnaval já foi, agora tem que meter bronca. Ó, Pedro trancou-se no quarto. Essa voz é reflexiva, Pota. Porque se o Pedro trancou-se, ele praticou e sofreu a ação de ser trancado por si mesmo. É 3. Aí tu foi lá e botou 3 em 3 e riscou aqui. Agora, a segunda é a mais maneira, porque ó, o aluno tinha feito. Se ele tinha feito, o que eu costumo dizer é ter ou haver, mais participe do lado, essa dupla, só essa duplinha aqui vai dar voz ativa. Isso aqui é ativa pra caramba. Ó, e a voz ativa já me fez matar. Não é passiva analítica, não, porque se o aluno tinha feito todos os exercícios da tarefa, o aluno praticou a ação de fazer. Essa voz aqui, ó, é muito ativa, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, hein? Agora, já matei, ó, é Charlie. Aí a terceira, Pota, ó, serão feitos novos investimentos. Quem é o sujeito? Novos investimentos. Novos investimentos serão feitos, auxiliar mais particípio, pela prefeitura ou pelo prefeito. Tu vê que eu consigo até imaginar um agente da passiva aqui, ó. Então, novos investimentos serão feitos pelo prefeito. Isso é voz passiva analítica. É 2, voz passiva analítica. E a última, aqui, ó, tá aqui, 2. E a última, a tropa, que é o sujeito, obedeceu aos comandos do capitão. Então, a tropa praticou a ação de obedecer. Se ela praticou a ação de obedecer, a voz é ativa. Então, 16, Charlie. E a 17 e última do vídeo de hoje também foi engraçada. Tem aqui, ó. Ocorre erro de ortografia. Olha só, vou deixar aqui, ó. Quem quiser pausar para poder descobrir onde tem um erro de ortografia, que é um erro irritante, cabeludo. Beleza? Vamos lá, vamos falar. Ó, ansiosa tá certo, é com S. Para participar da excursão, também tá certo. Organizada pela escola, Alice não dava sossego. A mãe, tudo certo. A mãe enxugou, enxugar é com X. As lágrimas da filha, que sempre se negou a enxergar, também é com X. Os defeitos do marido. Até aqui, ok. Agora, olha para C.
Os netos acariciaram a face enrugada. Tá vendo o que é isso que ele botou aqui? Ele botou um N colado com 2 R's. Gente, isso está muito errado. Depois de N, nunca vai vir 2 R's e nem 2 S's. Porque se fosse assim, como que você separaria as sílabas? Porque o R e R tem que ficar em sílaba diferente, vai ficar assim? Eu até brinquei, ó. Enrugada. Porque o R e R tem que ficar separado. Não existe isso. Isso aqui está errado demais. É enrugada. Mas a avó permanecia impassível. Mas o erro estava aqui no enrugada. Ah, Pota, e na D? Fala sobre esse incipiente aí, ó. Ó, o incipiente professor, quando você fala incipiente com C, é iniciante. Então, ó, olha só. O iniciante ou principiante professor não conseguiu sanar as dúvidas de alguns alunos do 4º ano, tá certo? Incipiente com S é o ignorante, é aquele que não sabe, é o não sapiente, né? Incipiente com C, a pessoa está iniciando em uma determinada área, né? Ou carreira, beleza? Bom, chegamos ao fim. Quem gostou e puder deixar o like, nós agradecemos. Quem puder divulgar no canal, nos seus grupos, nas suas redes sociais, né? Para que mais pessoas venham a seguir o canal, a gente agradece. E aqueles que tiverem interesse em comprar os PDFs, se você comprar os PDFs, você otimiza o seu tempo, porque você vai poder imprimir, fazer e dar play aqui pela correção através do YouTube. Valeu? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe com muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal.